Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Durante as revelações que comporiam o Apocalipse, o apóstolo João viveu momentos de êxtase, de pasmo, de assombro. Em um desses momentos, o apóstolo prostrou-se diante do anjo que lhe falava e ouviu dele o seguinte: não faças tal, sou servo contigo e com teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Qual é o real significado dessa expressão saída da boca do anjo do Senhor? Seu testemunho foi o de que fazia coro, comungava, estava do mesmo lado dos que tinham e mantinham o testemunho do Senhor Jesus. Mas o que seria, em juízo claro, ou nos mínimos detalhes, o testemunho de Jesus? Estaria Jesus sendo testemunhado nesses dias, nos dias de hoje, quando tanto se fala em seu nome? Ficaria o anjo de Deus ao lado, em comunhão, e dizendo amém ao que se diz de Jesus presentemente? Isso aí que andam proclamando do Filho de Deus seria ou é o verdadeiro testemunho que se deveria dar dele? Para chegarmos à conclusão, precisamos recorrer aos contextos. O primeiro deles há de ser, por necessário, o contexto histórico. O anjo referiu-se ao apóstolo João e aos remidos do seu tempo como aqueles que tinham e mantinham o testemunho de Jesus. Ora, os dois primeiros períodos da igreja, Éfeso e Esmirna, Éfeso até pouco depois do primeiro século, e Esmirna até a adesão de Constantino, imperador romano, ao cristianismo, esses períodos não foram contaminados pelas ideias e pelos dogmas que posteriormente acometeram a igreja do Senhor. João e os remidos desses períodos mantiveram o verdadeiro testemunho de Jesus, debaixo da ferrenha perseguição promovida pelo Império Romano, enfrentando feras como Nero, Calígula, Domiciano e outros. Não havia tempo para os remidos de então se perderem na busca de curas, de prosperidade fácil, de vida física no fausto e na opulência, usando como desculpa e como justificativa a afirmação de que Deus é o dono da prata e do ouro, e que adoecer ou portar enfermidade é estar debaixo de maldição. Enfrentando o que enfrentavam, aqueles remidos usavam cada minuto de sua existência terrena, que poderia acabar de um momento para o outro, no verdadeiro testemunho de Jesus, e não em afirmações bizonhas e em práticas que mais denigrem, que exaltam o nome do Senhor. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou da profecia, como admite o texto grego.
não profetiza de Jesus, ou não fala a favor de Jesus, quem fala sobre o mero poder de curar, que é prática costumeira em tudo quanto é movimento religioso, dentro e fora do cristianismo. Pior ainda porque as curas que acontecem, quando acontecem, são curas psicossomáticas, de enfermidades psicossomáticas, com raríssimas exceções. Quando se ouve curas, são curas de enfermidades que ninguém está vendo. O testemunho quase sempre é apenas daquele ou daquela que recebeu a suposta cura. E é sempre a cura de uma dor, de um tumor interno, de uma disfunção orgânica, sempre do que não se pode comprovar, com raríssimas exceções. Essas curas acontecem tanto no seio do protestantismo, como no seio do catolicismo e do espiritismo, em qualquer de seus estágios. Mais espetaculares são as maravilhas, entre aspas, do Dr. Fritz e do mestre indiano Sai Baba. Nada disso, é claro, testemunha verdadeiramente de Jesus. E não sendo o testemunho verdadeiro, não pode ser o espírito de profecia. Alguns arrogaram para si possuírem um espírito de profecia nesses últimos tempos. Cada um pensa de si mesmo o que bem entender. Duro é fazer Deus pensar de forma igual. Agora, de que irá valer o testemunho que cada um pensa de si mesmo, se o tal pensamento não coincidir com o pensar do Senhor Deus? Não existe um espírito de profecia, e jamais existiu, que tenha levantado ou que esteja levantando algum homem ou alguma mulher para falar sobre o que já não esteja escrito na palavra de Deus, e nem para, numa aparência de sobrenaturalidade, dizer o que já tenha sido dito. Isso é pura invenção. Cada profeta e cada profetisa que se auto-levantou caminhou em direção diferente e em oposição ao outro, também dito profeta de Deus, uma verdadeira Babel. Todos juraram ou juram estarem comissionados pelo Altíssimo, só que cada um diz o oposto do que os outros afirmam. Só profetiza sobre Jesus quem mantém seu testemunho, e só mantém seu testemunho quem afirma com todas as letras o que aconteceu na cruz, considerando todas as consequências que a cena da cruz provocou no mundo espiritual. Como já temos comentado, o testemunho de Jesus não é o que muitos pensam ser. Quer dizer, o verdadeiro testemunho de Jesus, assim como a verdadeira fé nele, não são exatamente aqueles testemunho e fé proclamados pela maioria. Como um depende do outro, da verdadeira fé depende o verdadeiro testemunho. Se a fé não for legítima, o testemunho também não será. Sobre o Senhor Jesus, note-se, sobre o Senhor Jesus, não sobre o Verbo de Deus, ainda sem o corpo. Sobre o Senhor Jesus, foi afirmado ter sido ele o autor e consumador da fé. Então, o verdadeiro e legítimo testemunho de Jesus é o testemunho baseado na fé a que ele deu origem. A fé em Deus não foi originada pelo Senhor Jesus. 4.000 anos antes que o Verbo se fizesse carne e fosse à cruz, desde Adão, portanto, e a partir do próprio Adão, homens e mulheres creram em Deus e o serviram. Ou seja, já existia manifestações de fé, mas de fé em Deus. Fé originada das revelações do próprio Criador,
ou na grandiosidade das coisas criadas. O Senhor Jesus foi autor e consumador de uma outra manifestação de fé, totalmente única, totalmente ímpar. A fé em Deus jamais teve Deus como consumador. O consumador da fé em Deus deveria ser o homem que a consumaria, cumprindo todas as exigências do Altíssimo. Um homem só consumou a fé em Deus, Jesus Cristo. Não se achou nele nenhuma culpa, nada que desabonasse sua vida santa, justa e reta no cumprimento da lei. Todos os demais homens que creram em Deus, creram, mas não consumaram sua fé por não se manterem debaixo da retidão e da justiça sem jamais falhar. Não serve de muita coisa a declaração de uma fé inabalável em Deus sem que tenha justiça e retidão. Por isso mesmo, contudo seja Deus bom e misericordioso, não existiu graça, a graça salvadora, em toda a extensão do período anterior à cruz do Calvário, onde já havia a fé em Deus. O Senhor Jesus não só deu origem com seu sangue à fé salvadora, como a consumou. Isso é da maior importância, melhor diremos, a compreensão disso é da maior importância para que haja o verdadeiro testemunho de Jesus. Testemunhar de Jesus como um excelente curador de enfermidades, muitos testemunham. Testemunhar de Jesus como um exemplo a ser seguido, um padrão de moral, milhões testemunham. Testemunhar de Jesus até como o próprio Deus, Criador e Pai, há quem testemunhe. Observe-se, entretanto, que curar enfermidades, ser um padrão como homem e como mestre, e ser o Filho de Deus, já eram características de Jesus antes da cruz. Jesus poderia ter continuado para sempre curando enfermidades, e ele curou, e operando maravilhas, e ele operou. Poderia igualmente viver ad infinitum, para sempre, de forma perfeita, como homem e mestre, ou continuar sendo o Verbo eterno na glória do Pai. Só tem uma coisa: ele não teria sido o autor e o consumador da fé salvadora, e estariam todos, sem uma única exceção, perdidos para sempre, pois a fé em Deus, a vontade de cumprir seus mandamentos, a aquisição de conhecimentos sobre a divindade e tudo mais que conseguisse inventar a mente humana, não satisfaria a justiça divina. Na lei, era e é, cada um por si, e Deus por ninguém. E não apenas na lei dos 10 mandamentos, mas muito antes dela. Quando Adão perdeu a comunhão com o Senhor e morreu espiritualmente, não havia ainda a lei, como foi dada cerca de 2.500 anos depois, através de Moisés. Mas Adão morreu. E antes de morrer fisicamente, morreu espiritualmente, perdeu a comunhão e a intimidade com o Senhor. E a miséria de Adão passou a estar com todos os homens, com todos os seres humanos, ao atingirem estes a idade da razão, a idade da responsabilidade. Nunca, jamais antes dela. Atingimos, todos nós, seres humanos, com o nosso primeiro pecado, o maravilhoso status de perdidos, afastados da glória de Deus. E assim continuaria sendo, não tivesse entrado em cena Jesus, o autor e consumador da fé que salva. Veja-se então que não testemunha legitimamente de Jesus quem não testemunha dos efeitos da sua cruz, quem não grita aos 4 cantos do universo
serão remidos, perfeitamente remidos, pela eficácia do sangue do Cordeiro Eterno. Era a esse testemunho que o anjo fazia e fez referência. Mas é exatamente esse testemunho que anda faltando em muitos que dizem testemunhar de Jesus e de estarem cheios do Espírito Santo. O que se ouve, e ouve-se muito bem, porque quem o diz, dilo aos berros, é que a fé em Jesus, a fé confiança no poder e na eficácia do seu sangue, não seria suficiente de forma alguma para a salvação de ninguém. Pregam por aí, haja bema, o trono branco, que, abre aspas, o difícil na vida cristã é permanecer cristão, e que todos poderão ser salvos se forem obedientes, ou ainda, ser salvo é dom de Deus. O mais difícil é manter a salvação, e muitos que hoje são salvos terão seus nomes apagados do livro da vida, e outras tantas barbaridades que são proferidas por aí afora. Quem projeta afirmações desse naipe está tendo o testemunho de que falou o anjo, ou a que se referiu o anjo em Apocalipse 19:10? Esses são, na verdade, falsos testemunhos de Jesus, ou que dão de Jesus. Se essas figuras forem remidas, terão muito o que explicar. Quem quer que use a Bíblia Sagrada, se tiver juízo, manifestará temor e reverência ao que nela está escrito como teopneustos, como revelação e inspiração do Senhor Deus. E não dirá nada além, e nem a quem, daquilo ali exarado é a palavra de Deus. A ninguém é dado, sob a alegação de estar cheio de poder, o direito de manobrar, o direito de alterar, o direito de mercadejar com afirmações vindas do Espírito Santo do Senhor. Sendo o autor e o consumador da fé, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Eterno, conquistou para nós, remidos, não uma nova possibilidade de alcançar o favor do Todo-Poderoso através de uma vida ajustada e no cumprimento de sua santa, justa, perfeita e eterna lei. Isso seria debalde. É só olhar. Os que vivem tentando continuam vivendo na berlinda, na corda bamba. Nenhum deles tem certeza de salvação. Aliás, até proibido é ter tal certeza. Ninguém chegou ao fim ainda. E o que testemunho de Jesus, tais criaturas? Também o Salvador nunca andou precisando da ajuda da mãe de ninguém, nem mesmo da sua, para efetuar a obra de redenção em quem o invocasse ou invocou. A fé salvadora prescinde, abre mão da intermediação de velas, de rezas e de purgatório, pois só é fé salvadora por ligar o pecador perdido ao Salvador de forma definitiva. Mas os que vivem atrás dessas ajudas mantêm o testemunho de Jesus, mesmo que dele falem. E que dizer dos que afirmam que Jesus até poderia salvar alguém, mas que tal pessoa teria que viver dali para frente pisando em ovos, vivendo de sobressaltos e em sobressaltos, tendo medo de tudo e de todos, pois a droguinha da salvação poderia ir para o espaço a qualquer momento. Isso é realmente, ou seria realmente, testemunhar de Jesus? Testemunhar a ponto de receber os aplausos, a aprovação do anjo do Senhor? Claro que não. Jesus não conquistou para nós, remidos, qualquer possibilidade de, fazendo ou deixando de fazer, termos a aprovação do Senhor Deus. Quem recebeu a aprovação do Senhor Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, foi Jesus. Nós continuaríamos a milhões de quilômetros
de distância de sua perfeita santidade, aquém, muito aquém, de seu padrão justo e perfeito de justiça. Essa turma não sabe onde pisa mesmo. Você tem testemunhado de Jesus, nobre ouvinte, mas testemunhado de forma legítima, da única forma aprovada por Deus, ou tem ficado só naquele glória a Jesus, e Jesus é bom, e Jesus salva, ou então naquela outra, Jesus, Maria e José, ou ao invés de Jesus, Jeová. Muitos testemunhos de Jesus, ou sobre Jesus, têm sido proclamados, muitos testemunhos. A questão é convencer a Deus da validade de tais testemunhos, pois o único testemunho que ele leva a sério, ele mesmo diz em sua palavra, é o testemunho de Jesus crucificado. Muitos pregam Jesus ou sobre Jesus como se ele jamais tivesse sido crucificado e como se seu sangue jamais tivesse sido derramado. Vivem em novas leis, ditadas, cada uma dessas leis, pelas próprias organizações religiosas que as ditaram à margem da suficiência do sangue remidor, sem nele confiar, é claro. Essas coisas todas existem. Essas de que temos falado e às quais os religiosos vivem agarrados por não existir o verdadeiro testemunho de Jesus. Se Jesus não lhes serve como Salvador, não há de servir-lhes como nada, mesmo que vivam repetindo e repetindo seu nome. O Senhor não veio a esse mundo para ter seu nome repetido. Jesus, Jesus, Jesus. Ele veio para ter seu nome invocado. Só quando invocado, Jesus salva, pois só na invocação é demonstrada a fé e confiança, a fé da qual ele foi autor e consumador. Autor, pois que só seu sangue aplacaria a ira divina e satisfaria a justiça eterna. Jesus foi o autor da fé no sangue, o sangue que, sendo vida, deu a Deus a condição de perdoar, e consumador, uma vez que os que nele confiassem não precisariam de mais nada para serem considerados pelo Pai como filhos por adoção, completamente perdoados, completamente justificados, completamente reconciliados e completamente para sempre. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, disse o anjo do Senhor Deus. Profetizar, diferentemente do que às vezes pensamos, não é antecipar um fato ou um acontecimento. Isso é sim um dos aspectos semânticos do termo. Mas profetizar é também proclamar, alardear, falar em nome de alguém ou sobre alguém. Qualquer dicionário grego-português traz essas definições. O espírito de profecia em relação a Jesus só é e apenas é o verdadeiro testemunho que se dá sobre sua obra perfeita como salvador de pecadores miseráveis e nojentos. Quem vive por aí tentando ganhar a simpatia de Deus, usando qualquer uma das formas inventadas e sobrepondo ao sangue de Jesus, obediência, perseverança, fidelidade, guarda de dias, sejam quais forem, sábado, domingo, etc., não tem testemunhado de Jesus, não sendo, portanto, profeta seu. Que tamanho tem sua fé, ouvinte? Você crê muito em Deus. Que bom, não é? Parece ser, mas isso não é tão bom assim. Ou você acha que sua fé em Deus ultrapassa a fé de homens como Abraão, Isaque, Moisés e outros tantos homens fantásticos da história do povo hebreu? Nem de longe, não é mesmo? Ou seja, ainda que a fé daqueles valorosos homens
tenha sido disparadamente maior que a sua, a fé em Deus não lhes foi suficiente. Eles tiveram que esperar que a nova fé, em cuja esperança morreram, viesse à existência. Deus lhes prometeu o Salvador. Eles creram que Deus lhes traria o Salvador, mas seria o Salvador quem os salvaria, não Deus. Por causa disso, tiveram que esperar no Hades que o Salvador vencesse na cruz e fosse o autor e ao mesmo tempo o consumador da fé salvadora, da fé confiança, fé em seu sangue e em seu nome. Já ouviu falar de um Deus com sangue? Se ouviu, esqueça. Deus é Espírito e não tendo corpo, não poderia ter sangue. E não tendo sangue, não poderia salvar. Não tem que convencer a Deus sem passar pelo sangue de Jesus. E não há como passar pelo sangue de Jesus sem invocar seu nome. Coloque em sua vida o verdadeiro testemunho de Jesus. Aquele negócio de gostar de Jesus, de viver repetindo seu nome, de achá-lo uma gracinha de pessoa e de até tê-lo como Deus, o que ele realmente é, não convence a quem precisa ser convencido por você, Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Você tem um débito em relação a Ele. É por isso que você tem uma religião. Você procurou uma religião pensando nisso também, se outros motivos existirem. E sabe quando você irá conseguir liquidar seu débito? Nunca. Está certo disso, não é? Claro. Quando você começa a pensar, perde a graça, perde a vontade de comer, perde até a vontade de viver, e você tem razão. O assunto é da maior gravidade. E não foi por isso que o Filho de Deus veio a esse mundo? Não foi por isso que ele foi à cruz? Não foi por isso que ele deu origem à fé salvadora, que é a fé em seu nome? Vai ficar aí parado ou vai colocá-lo já em sua vida? Está esperando o quê? Que a morte venha? Aí já não haverá remédio. Confie sua eternidade ao Senhor Jesus. Deposite nele toda a sua fé, confiando no poder e na eficácia do seu precioso sangue. Diga isso a ele e deixe o resto com ele. Assim fazendo, você passará a transmitir o verdadeiro testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Quer dizer, você estará doravante participando da fantástica obra salvadora como canal, através do qual o Santo Espírito continuará cumprindo sua missão de convencer o mundo do terrível pecado de não confiar no sangue e no nome glorioso do Senhor Jesus. O que afirmamos por absoluta convicção e com absoluta isenção. Não buscamos elogios de ninguém e nem tememos críticas, sejam quais forem. E não sentimos calafrios ante a perspectiva de termos que olhar nos olhos do Senhor Jesus no bema. Também não precisamos de nada de ninguém. Portanto, ouvinte, quando aconselhamos sobre a invocação do nome do Senhor Jesus, não temos em vista senão seu bem-estar eterno. Contudo, faça como melhor lhe convier. Amém.